Fala pessoal, uma boa noite para vocês. Aqui é Alexandre Santos, junto com o pastor Evans, e nós vamos hoje falar aí do nosso quarto tema, que é justamente o caráter do empreendedor cristão. E como todos sabem, a nossa base é o livro do CRI, Cristão Empreendedores. E hoje nós estamos aqui com um convidado mais que especial, o pastor Evans. Ele é líder do CRI, lá da cidade de Santos. Pastor abençoado, que eu tive o prazer de conhecer, né? Um legendário também, né? E faz aí todo um trabalho, todo um processo com os empreendedores. E uma boa noite, pastor. Obrigado por aceitar o convite, viu? Boa noite, irmão. Para mim é uma honra estar aqui com você, nessa live aqui, todos aqueles que estão nos assistindo agora. Graça e paz do Senhor Jesus a todos aí, e que seja algo que a gente proferir aqui de palavra, que nós possamos ser usados como instrumentos para a vida de alguém, né? Para a vida das pessoas, e possam ser edificadas, né? E possam frutificar em nome de Jesus. Amém, pastor. Bom, hoje nós temos um tema muito bacana, né? Hoje eu estava com um amigo que eu recebi aqui em casa, pastor César, e ele chegou a mencionar, né? Não vale nada do nosso chamado se o nosso caráter não estiver em dia. E aquilo foi muito profundo. Então, o tema hoje é justamente esse, o caráter do empreendedor cristão. Mas antes de iniciar aqui, eu quero aqui fazer os agradecimentos à nossa liderança do Ministério do CRI, ao pastor Silvânio, lá de Orlando, pastora Lilian, o Pablo Lopes, de Paulínia, junto com a sua esposa, estávamos junto com eles aí esse final de semana, no CRI Conferência, uma recepção maravilhosa, foi assim algo transformador, muito impactante. Agradeço também ao nosso pastor Wagner, pastor Sandra da Lagoinha de Mogi das Cruzes, por toda a validação que ele dá em todo o trabalho, em todo o processo que nós fazemos aqui, junto com o Ministério do CRI. Mas vamos começar então, né, pastor? Vamos falar um pouquinho aí sobre o caráter do empreendedor cristão? Vamos lá? Vamos para cima. Então tá bom. Antes de iniciar, eu vou fazer aqui algumas perguntas para o pastor Evans, tá? Eu só quero passar aqui uma breve introdução sobre o caráter, do empreendedor cristão. Hoje, pastor, nós vivemos em uma geração que aplaude resultados, mas ignora alguns fundamentos. Eu posso dizer que é uma geração que valoriza a imagem, mas esquece de uma estrutura interna, e é exatamente por isso que nós vamos falar sobre esse tema. Está no livro do CRI, o objetivo é esse, nós estamos extraindo o DNA do CRI, então nós vamos estar trazendo esse tema, porque assim, não é só o que nós como empreendedores mostramos, mas é o que nós sustentamos também, Sabe, não é aquele verniz que brilha, sabe quando você coloca aquela madeira bonita que você passa por baixo, nós sabemos que é uma madeira, Aí nós compramos o verniz, passamos, entra aquele brilho, mas é o que permanece depois da tempestade, Então, como empreendedor, nós sabemos que enfrentamos tempestades, enfrentamos ventos, pressões, instabilidades e momentos, de cenários contrários que muda completamente, E nessas horas é que realmente será definido, o que é o nosso propósito, que será o de resistir ou não resistir. Então, o tema de hoje, para você que está nos acompanhando, sobre essa performance, sabe? Sobre essa permanência, Então, vamos aí trazer uma ativação, uma aceleração. E eu quero falar uma frase que está no livro do CRI, na página 71, que é aquela frase: sem pressa para crescer, porém com urgência para chegar. E aqui eu quero iniciar já no tópico 1, fazendo uma pergunta aí para o nosso pastor Evans, que a pergunta ela é justamente a seguinte, ela está aqui no livro, eu vou acompanhar pelo livro, ok, pastor? Ok. Vamos lá. A primeira pergunta que eu quero te fazer, Nós temos um tópico que é: o que sustenta o que você constrói? E aí a pergunta elaborada, ela foi justamente o seguinte: na sua opinião, pastor, o que significa na prática construir algo sobre o caráter? Essa fundação silenciosa que ninguém vê, mas
que sustenta tudo. O que isso significa, na sua opinião? Bom, meu irmão, meus irmãos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, né? Para mim, acho que essa frase ela já se autoexplica, né? O caráter, para mim, é o alicerce daquilo que sustenta o que os olhos não conseguem ver. Então, você tem um edifício e a gente olha, né? Normalmente a gente consegue ver do térreo para cima um edifício bonito, mas a gente não consegue ver as fundações, né? E se essas fundações não estiverem muito bem postadas ou posicionadas, esse prédio, com certeza, ele vai, né, de alguma forma, vai ter problemas, né? Vai ter problema na sua estrutura, né? Vai ter rachaduras. Eu sou aqui, né, testemunho vivo disso. Por quê? Né? Porque, fazendo uma analogia, aqui na cidade de Santos, nós temos um dos piores solos do mundo, né? E o meu DNA é incorporação imobiliária, construção, né, muitos anos. Então a gente tem um solo, a gente só perde aqui para o solo da cidade do México, mas o solo aqui é muito ruim. Então, as construções, a gente tem prédios muito antigos aqui na Aula de Santos, né, na Aula da Praia. Então, nós temos prédios que foram construídos há 40, 50 anos atrás, e esses prédios entortaram, porque não existia tecnologia à época para que, se eu pudesse fazer uma análise mais profunda, para se colocar as devidas fundações, né? A devida estrutura para se segurar. Então, com o tempo, os prédios foram entortando, né? Inclusive, estava até uma passagem engraçada, eu estava um dia com a minha esposa andando na praia, e eu vi um rapaz olhando para o prédio, ele estava de um lado, do outro, olhava assim, virava o rosto, né? E ele nos parou e falou assim, e aí a gente viu que ele estava um pouco alcoolizado, né? Então ele falou assim, olha, desculpa incomodar, mas eu que bebi demais ou aquele prédio é meio torto mesmo? Eu falei, não, rapaz, o prédio aqui em Santos, os prédios são tortos, né? Então, o que a gente costuma falar, principalmente os dois, né? Exatamente, estava ali um pouco de cada um, né? E ali, a gente costuma até muito, quando a gente ministra para as lideranças, a gente costuma dizer o seguinte, a gente fala do caráter de um líder. Você consegue sustentar uma liderança, talvez por dias, semanas, até por anos, mas se essa liderança não estiver construída em cima de um caráter muito bem resolvido, um dia isso vai aparecer, né? Vai haver um desvio, vai haver alguma coisa que não vai sustentar essa liderança, sabe? E para o empreendedor é a mesma coisa, né? Para o empreendedor é a mesma coisa. Então, nós temos que basear o nosso empreendedorismo, a nossa vida profissional, nossa vida como executivo, como empresário, não em resultados. Os resultados são consequências de um trabalho, né? Então, nós temos que estruturar o nosso ofício em cima de princípios, porque os resultados mudam, né? As tecnologias mudam, as ferramentas mudam, porém, os princípios eles são imutáveis, né? E a gente sabe, né, que os princípios que a gente honra, nos honra, e os princípios que nós quebramos, eles nos quebram. Então, os princípios, eles são imutáveis. O caráter, né, do empreendedor, ele tem que ser formado em cima de princípios e não de resultado, em cima da palavra de Deus e não de resultados. Se a gente tiver um empreendimento, uma profissão, né, uma empresa baseada em cima de princípios, com um caráter firme, né, mesmo que os resultados demorem a chegar, um dia eles vão chegar. Ao passo que, se a gente querer buscar apenas o final, o resultado, em cima de uma base que não seja sólida, isso um dia essa estrutura vai ruir, né? Então, o meu aconselhamento aqui é paciência, né, caráter, princípios, né, uma estrutura e uma fundação muito forte baseada nisso. E, meu irmão, esse edifício pode demorar para ser construído, mas ele vai ficar bonito e vai durar para a eternidade, em nome de Jesus. Muito bem, pastor, muito bem. O pastor estava falando, eu estava me lembrando de Mateus, capítulo 7, verso 24. Todos aqueles, né, onde fala aí dos fundamentos, né, sobre o homem prudente e o homem imprudente, né? E foi muito interessante isso que o pastor compartilhou conosco, referente aos edifícios de Santos, porque hoje nós vivemos, né, nós temos aí, vamos ter pessoas que vão estar nos acompanhando agora, outros vão ver depois, né, que vivem em cidades diferentes.
Só que aí o pastor traz um exemplo e compartilha junto conosco, né, justamente sobre o que acontece, o que ocorre na estrutura de Santos, né? Porque é justamente isso. O caráter é a parte invisível, que ninguém aplaude, né? Mas que define totalmente uma estrutura que permanece de pé. Então, muitas vezes o mundo olha somente os resultados e é assim que funciona, né? Mas o que nós estamos mais preocupados como cristão, né, é o que Deus está observando em nós. E o que Deus está observando em nós não é os nossos resultados, e sim o nosso fundamento. Aonde nós estamos, como estamos alicerçados, o que estamos fazendo, quais são os frutos do Espírito que está sobre nós, né? Nós falamos de amor, mas estamos vivendo o que está lá em Gálatas 5:22, né? Os frutos do Espírito, estamos tendo domínio próprio, né? Então, quando nós construímos sobre o caráter, né, nós estamos o quê? Edificando algo que resiste a mudanças, pressões, tempos. Ontem a mensagem na igreja foi essa, né? Justamente sobre a pressão, né? Como nós estamos suportando as pressões, né? Então, é justamente isso, porque o que nós estamos vendo que é o visível, né? Ele pode oscilar, mas o invisível ele mantém firme. Muito bem, pastor. Amei o que o senhor falou e já quero ir para a segunda pergunta, tudo bem? Amém. Vamos lá. Vamos lá. Pastor, é o seguinte, você já viveu alguma situação em que tudo ao redor mudou, mas o seu caráter foi o que manteve firme? E como foi? Olha, meu irmão, eu posso te dizer que não só eu vivi inúmeras situações dessa, como eu vivo constantemente, né? A vida do empresário, a vida nossa vida, né? Eu não sei qual é a situação, a história de cada um que está aí nos assistindo, que irá assistir aí em algum momento aí, né? Essa live. Mas no meu caso, eu sou testado praticamente em todo o tempo, né? E eu digo que vale mais do que o dinheiro, mais do que o resultado, vale a nossa reputação, né? E essa reputação ela é forjada, ela é formada atrás de um caráter irrepreensível, como a palavra de Deus nos fala, né? Nós temos que ser irrepreensíveis, né? Nós temos que ser homens e mulheres irrepreensíveis. Bom, eu posso contar de alguns casos, né, que eu lembro, talvez pegar algum aqui, que acho que todos nós já passamos, né, por algum momento difícil, nossa vida de empreendedor, né? À época, eu estava lançando alguns hotéis, né? Na época que era lá para 2013, 2012, 2013, 2014, era uma fase em que existia no mercado imobiliário um boom na questão dos condotéis, que eram os hotéis vendidos para vários investidores. Então, o investidor podia comprar uma unidade de hotel e ele ficava dono daquele hotel naquele seu percentual. E ele participava da rentabilidade, né? Então, eu acabei lançando aí no Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, né? E um caso que eu lembro foi um hotel lá em Campos dos Goytacazes. Era um hotel com 280 quartos. Era um empreendimento muito grande, né? E nós dependíamos, né, também da venda das unidades para construir. Enfim, naquele momento, assim que a gente lançou, veio o Lava Jato. E aquela região de Campos do Goytacazes, né, Macaé, sempre foi muito dependente da bacia de petróleo ali, da questão da bacia de Campos, né, que é muito conhecida, a maior bacia de petróleo do Brasil. Macaé é uma cidade totalmente voltada, a sua economia, né, para essa área de petróleo, né, de plataformas de petróleo, enfim. E ali veio o Lava Jato, né, onde várias empresas quebraram e muitas pessoas. Então, assim, para nós foi um golpe muito forte, né? E ali a gente conseguiu. Eu lembro que eu vendi propriedade, vendi coisas para poder honrar compromisso ali, para poder pagar os compromissos, mudamos projeto, enfim, né? Naquele momento seria muito mais fácil não ter caráter, porque era só dizer, olha, infelizmente a economia nos pegou, a gente não vai entregar, enfim. Mas, como eu digo, vale mais a reputação, né? Ali
abalou a parte de estrutura financeira muito forte da nossa empresa, mas a gente conseguiu cumprir com os compromissos, né? E entender cada vez mais que a gente vive na dependência de Deus, né? O coração do homem faz planos, mas a resposta Muito certa bom. do Senhor, né? Então, é isso, meu irmão. Acho que Muito bom. uma das coisas que eu mais lembro é isso. E forjou muito o meu caráter e muito mais o meu entendimento sobre o que é depender do Senhor. Muito forte isso, e está de pé, né? Está de pé hoje em dia, por quê? Porque quem sustenta não é o cenário, não é a crise, quem sustenta é Deus, né? Então, isso é muito forte, pastor, ouvir isso, porque bem sabemos que todos nós enfrentamos momentos que o cenário realmente parece querer apagar quem somos. E é justamente nessas horas, né? Que a aparência, a habilidade, todo o reconhecimento, né, que nos sustenta tem que estar firmado justamente em Cristo. E essa experiência que o pastor acabou de compartilhar aqui conosco, né? Mostra que a firmeza interior vence qualquer tipo de tempestade externa. E ventos fortes, né? Nós sabemos que toda tempestade, Jesus fala, né? Cala-te, para. Né? E vai ter que parar. Então eu posso resumir tudo isso que o pastor falou em uma frase. O caráter é a âncora, né? Que não se move. Então é a âncora que sustenta, é a âncora que segura. Né? E é justamente o nosso caráter. Então quando estamos firmados em Cristo, realmente nós vamos aí adiante, né? Eu também poderia testemunhar, né? E tenho testemunhos, né, sobre isso, mas hoje é com o pastor, né? As perguntas é com o pastor, né? Mas é justamente isso, pastor, que nós queremos extrair o que o livro está nos trazendo, né? Estamos na página 31 ainda, tá, pessoal? Aqui, ó, tudo marcadinho. Você que não adquiriu ainda o seu livro, eu vou deixar aqui o link da editora, tá? CRI, Cristão Empreendedores. Você tem que ter. Tem que ter, porque aqui é um manual que Deus deixou para nós. Né? Mas maravilha, pastor. Vamos para outra pergunta? Vamos para o segundo tópico agora? Para a gente ganhar tempo. Temos aí 38 minutos ainda. Né? O segundo tópico, vamos falar justamente sobre as raízes que sustentam a árvore. E a minha pergunta para o pastor é o seguinte. Lá na página 31, eu quero ler só um trechinho aqui, pastor, que está escrito no livro, tá? Assim como uma árvore não se firma por seus frutos ou galhos, senão por raízes invisíveis, o empreendedor cristão é sustentado pelo caráter, que não se mostra nas redes sociais, nos contratos ou nos lucros, mas sim nas decisões diárias, nas intenções do coração e nas renúncias feitas em silêncio. E a pergunta que eu elaborei aqui, ela é justamente a seguinte. O livro do CRI nos fala na página 31 sobre raízes que sustentam a árvore. A pergunta é, que decisão silenciosa, tomada sem plateia, sem aplausos, moldou o seu caráter e impactou a vida empreendedora? Bom, meu irmão, eu acho que isso é uma... não posso responder de forma pontual, né? Uma única, né, decisão, mas eu creio que em cima disso, o que eu posso responder é que a decisão que eu tomei, cara, foi de ter uma vida com Deus. E ter uma vida com Deus, cara, é como Jesus nos ensinou, né? Intimidade com o Senhor é no secreto, né? A intimidade do Senhor não vem na hora do aplauso, não vem nas redes sociais, né? Não vem quando está tudo bem. A intimidade do Senhor com o Senhor é no secreto, né? Então, eu tomei uma decisão de ter essa vida com Deus, né? De ter uma vida de oração, né? E de buscar, nos momentos mais difíceis, buscar o aconselhamento para aquele que resolve. Jesus tem que ser sempre a primeira opção. Muitos de nós nos enganamos, né? E passa pela cabeça, cara, quando acontece um perrengue, uma coisa que está fora do nosso controle, a gente costuma pensar, visualizar alguém, sabe? Eu acho que eu vou falar com fulano, vou falar com ciclano. Mas, cara, Jesus tem que ser a primeira opção, né? Então, e acho que não tem que ser só na hora do perrengue, na hora do socorro, né? A gente ter uma vida de intimidade com ele, porque a gente aprende a escutar a voz dele, né? E aí,
quando acontece aquele momento em que a gente está mais fragilizado, a gente corre para ele, o nosso secreto, uma vida de intimidade, de oração, de jejum, práticas espirituais, né, que não mexe com o público, né, que não aparece nas redes sociais, que não tem curtida, né, não tem engajamento. Somos nós e Deus, cara. É isso que vai nos sustentar para a vida inteira, cara. A gente não pode duvidar disso, né? Podemos sim buscar aconselhamento com pessoas mais experientes, né? Os nossos pastores, irmãos na fé, né? Mas a primeira opção tem que ser sempre Jesus, cara. É se ajoelhar aos pés dele e falar assim, Senhor. E a nossa oração tem que ser sempre honesta, cara. Muito honesta, sabe? Tô com medo, tô frágil, tô fraco, a minha força, não vou conseguir passar por isso. O que eu faço, Senhor? O Senhor me ajuda aí e vão para cima e com certeza, o que o irmão comentou logo no começo, né? Ele vai falar, acalma-te tempestade, ela vai ter que se acalmar. É isso. É isso, pai. E eu acho que o pastor já ouviu já essa frase, né? Alguém falar assim, agora só me resta Deus. Né? Só me falta pedir para Deus. Ou seja, às vezes pessoas inconscientemente deixam Deus em último plano, aonde ele é justamente o primeiro, né? Então, exatamente. Isso daí fica muito bem enfatizado e é justamente isso, né? Decisões silenciosas, o pastor realmente revela, né? Quem nós estamos também nos tornando, né? Quem somos, né? E o mais impressionante é que muitas vezes são essas escolhas mesmo, igual o pastor acabou de falar, no secreto. Aquela que não tem testemunha, aquela que não está vendo, sabe? E são essas decisões que vão direcionar a nossa trajetória. Então, o livro ele vai nos trazer justamente isso, essas orientações, né? Porque conforme está escrito aqui, né? Quando a gente pega aqui, ainda temos aqui como exemplo o Salmo, né? De verso 1, ou capítulo 1, verso 3, né? Como exemplo no próprio livro. Então, o que nós estamos fazendo, né, quando justamente ninguém está olhando, o que está definindo a nossa profundidade, o nosso caráter, é exatamente isso que o pastor acabou de falar, né? Porque o que sustenta a árvore é o quê? São as raízes. Não é isso, pastor? É isso aí. Perfeito. Sustenta justamente esse. Pastor, vamos para a página 32 agora? Vamos lá. Aqui, o livro é bem facinho de ler, gostoso. E aqui, pastor, eu já li esse livro aqui 4 vezes e vou ler a 5ª vez, viu? Virou cabeceira de cama aí. Vale a pena. Eu pegamos lá no Global, na Global, né? Estávamos juntos lá na Global, né? Foi. Peguei, inclusive, com a dedicatória do pastor Silvano, da pastora Lilian, né? Muito legal. Sim. O meu também aqui, ó. Nós estamos ao vivo, eu já vou mostrar. O meu tá com dedicatória deles aí também, né? É isso aí, legal. O pastor Silvano, o pastor Lilian, super atenciosos, né? Mas agora nós vamos para a página 32, vamos falar do fruto, o fruto do Espírito, não do fruto do esforço. É forte isso, hein? Fruto do Espírito, não fruto do esforço. Vamos lá. A minha pergunta é: como podemos distinguir entre fruto do esforço humano e fruto do Espírito na vida empreendedora? É uma boa pergunta, né? Olha, eu posso dizer o seguinte: o fruto do nosso esforço, do esforço humano, ele depende da nossa força, ele gera desgaste. O fruto do Espírito, ele nasce da dependência de Deus e gera paz, né? O esforço humano, nosso esforço, ele busca resultados rápidos, mas o fruto do Espírito, ele constrói um legado eterno, ele constrói um legado que ele não se abala, né? E a diferença, cara, acho que essa é a principal, acho que esse é o viés, a grande diferença nessa resposta a essa pergunta aí, né? Quando a gente, né, fala do fruto do Espírito e do fruto humano, quando o fruto é humano, cara, aquele que recebe a glória somos nós. Mas quando o fruto é do Espírito, a glória é de Deus, cara. Então,
E a Bíblia nos ensina, né, cara, que Deus não divide a glória dele com Demais ninguém. isso. Né? Então, a gente tem que sempre partir para ter frutos do Espírito, né? Sempre entender que tudo que acontece de bom nas nossas vidas vem do Senhor. Nós somos totalmente dependentes dele, né, cara? Reconhecer essa dependência nos tira do perigo de entrar na autossuficiência, de achar, né? Porque você pode perceber, meu irmão, a nossa maior dificuldade de ganhar vidas não é para aqueles que estão mais fracos, né? Cara, sobe numa comunidade, sobe no morro, né? Vou até agora falar um pouquinho aqui. A gente vai ter o nosso Natal Solidário, vamos levar 400 cestas básicas no dia 20 de dezembro, fazer um culto aí no morro, né? Estamos arrecadando aí, o pessoal, graças a Deus, vai ser legal. Né? Além do CRI, eu e minha esposa somos responsáveis pelo WeCare, pela área social da nossa igreja aqui, né? É um trabalho muito bacana, uma coisa liga a outra, né? Que legal. O CRI contribui e o WeCare vai lá e leva as pessoas, né? E aí, cara, você pode tem que estar ligado, né? Tem que estar ligado os dois. Tá ligado. Você pode perceber, irmão, que você alcançar uma vida que está ali fragilizada, está ali passando necessidade, está na escassez, cara, você fala de Jesus, a pessoa já começa a chorar, sabe? Agora, vai falar de Jesus para quem tá com, cara, porque a empresa está indo bem, a conta bancária está cada vez crescendo mais, eu estou com viagens marcadas para o exterior, tá? Cara, é difícil, porque existe o espírito do homem forte, da autossuficiência, né, cara? Então, assim, essa questão da gente entender, né, que a gente tem que dar os frutos do Espírito e não o nosso, acho que isso gera um espírito de gratidão e nos afasta desse perigo aí da gente entrar nessa questão de autossuficiência e de achar que nós somos fortes, né? Na verdade, nós não somos. É isso mesmo, né? Eu tenho uma frase, pastor, que eu sempre falo, né? Eu sirvo a Deus não é porque eu sou forte, é porque eu sou fraco, né? Teve um momento que eu entendi que tinha dentro de mim 2 leões, né? Qual que eu queria sustentar, né? Eu tenho que sustentar, né? Aliás, qual que eu quero dar atenção, qual que eu quero ficar mais próximo, né? Porque nós somos seres humanos, nós somos fracos e a Bíblia, ela não esconde isso, que o único homem que não errou e que não pecou foi Jesus. Todos pecaram, Davi teve o seu erro, Moisés teve o seu erro, né? Todos tiveram erros na Bíblia, né? E nós não vamos errar? Por quê? Então, assim, se a gente pegar ali Hebreus 12, os heróis da fé, nós vamos ver ali que né, eles tiveram erros, né? Então, é muito bom escutar isso, ver o pastor compartilhando. Eu quero parabenizar aqui pelas cestas básicas, 400, né? O Iker aqui na igreja, também na Lagoinha de Mogi, também está com uma ação social agora para o Natal. Né? Não são de cestas básicas, mas é de panetone. Mas o que vale é a ação. Né? Então, nós sabemos aí que vamos ter sorrisos, alegrias, né? E nós sabemos que o que simboliza verdadeiramente o Natal é Jesus, né? Então, gostei muito do que o pastor compartilhou, porque é justamente isso, né? Então, o fruto do esforço, quando nós observamos ele nasce do que ele vai nascer realmente de um desgaste, da pressão, da autoexigência. Mas o fruto do Espírito, não, ele nasce da permanência e não de performance, né? Muito bem, pastor, muito bem. Né? Top demais. Vamos para outra pergunta? Vamos lá, ainda na página 32, eu estou no mesmo tema, tá? Ainda estou no fruto do Espírito, não no fruto do esforço. Né? Agora, a pergunta 2 é a seguinte: qual desses frutos do Espírito você sente que Deus mais tem trabalhado em você, só que nessa estação que você está, não naquela estação que teve há tempos atrás, que o pastor acabou de falar, nessa estação de hoje, né? Quais desses frutos o pastor sente que Deus está trabalhando mais? Olha, irmão, eu sinto, porque é o que eu sinto mais necessidade também, né, das minhas deficiências, dificuldades, nessa estação de agora, eu creio que é a mansidão e a paciência. Né? A paciência, porque para poder
né, esperar o tempo certo da resposta do Senhor, né? Então, algumas coisas, às vezes, a gente não entende, né? A gente planta, a gente semeia, e muitas vezes não, acho que na maioria das vezes, nós somos humanos, você acabou de falar isso agora há pouco atrás aí, né? Nós temos nossas deficiências, somos homens falhos, né? Então, a gente semeia e a gente quer colher nesse meio tempo, né? Entre a semeadura e a colheita, a gente gera um pouco de ansiedade, né? Quando é que eu vou colher? Quando é que vai vir a minha colheita, né? A gente quer, né? Frutos, né? Venham nas nossas mãos, até semear mais, gerar mais, né? Usufruir também, né? Lógico, a gente pensa no nosso conforto, conforto da família, ministério, pessoas, enfim, reino, né? Então, eu creio que Deus tem trabalhado a minha paciência, né? Eu sou um cara, né, que tem que trabalhar a ansiedade, não no sentido daquela ansiedade de gerar medo ou pânico, graças a Deus, né, eu não tenho essa deficiência, mas tenho no sentido de querer, né, que as coisas venham, né, num tempo mais breve. A gente tem que entender que isso é no tempo de Deus, né, não é no tempo humano, mas é no Kairos de Deus. E a questão da mansidão, Deus tem trabalhado nessa estação, e é a questão de ter, né, de poder entender as diferenças das pessoas, porque a gente lida com pessoas o tempo inteiro, tanto na vida de empreendedor como na vida ministerial, né? E às vezes a gente se frustra porque a gente espera uma resposta de uma pessoa, né, no sentido, não estou falando resposta verbal de alguma pergunta, mas uma resposta de atitude ou uma reação, né, em cima do que algo que você faz, e muitas vezes a gente se frustra porque a gente coloca ali, a gente visualiza que aquela pessoa dará aquele tipo de resposta, e nem sempre é assim, né, porque as pessoas são falhas como nós também. Então, Deus tem trabalhado na mansidão, no domínio próprio, para poder entender que as pessoas são diferentes, né, que as pessoas, né, a gente tem que entender também as deficiências das pessoas e poder, né, porque Deus não ama coisas, né, Deus não ama resultado, Deus ama pessoas. E nós, como ministros, né, da casa do Senhor, como líderes, nós temos que, né, o meu pastor me ensinou uma coisa, o pastor Daniel, eu sou apaixonado por esse homem, cara, é um cara que, o meu pastor, né, é um cara que ele fala o seguinte, né, que o dano não tem jeito, o dano sempre recai no líder, cara. E nós temos que entender que, então, eu vou ser um pouco mais prático, explícito nisso, né? Cara, você tá com uma pessoa abaixo de você, você é o líder na sua empresa, cara, e assim, esse erro não foi seu, o erro foi da pessoa, mas o dano recai em você, cara, e você tem que absorver isso, não tem jeito. Não adianta vir com chororô, entendeu? Às vezes você tem vontade de... É isso mesmo. Você tem vontade de, sabe, de falar coisas, mas, cara, você tem que absorver o dano, né? Falar, Jesus, me ajuda, cara. Mesmo. É isso. Então, acho que, respondendo aí, de forma prática, paciência e mansidão. Não, é isso mesmo. É igual um time de futebol, né? Sempre recai no técnico. Né? Então, foi muito edificante ouvir tudo isso que o pastor acabou de falar, né? Porque cada estação, pastor, realmente ela vai revelar, né? Um fruto específico do Espírito em nós. Às vezes ele trabalha a paciência, como o pastor acabou de falar. Outras vezes a mansidão, outras a fé. Né? E reconhecer esse processo, ele vai ajudar cada um a cooperar com o quê? Com o que Deus está fazendo. Porque Deus, ele nos prova para poder nos entregar. Exato. Então, Deus, ele sonda corações. O empreendedor cristão, ele tem que entender justamente isso. E ser permissível, estar disponível para ser transformado, para futuramente ele vir transformar. Mas essa transformação nós temos que entender. Eu demorei um pouquinho para entender, eu confesso aqui. Até testemunho isso, eu demorei um pouquinho para poder entender isso. Que eu tinha que ser transformado no meu interno para poder expor o externo. Então, a transformação ela vem primeiro em mim, para que depois eu possa transbordar. Então, quando essa transformação ela vem primeiro aqui por dentro, que tem que vir por dentro primeiro, aí sim eu vou frutificar para fora. É igual a semente ela é plantada, né? Ela vai crescer, ou seja, a raiz, ela finca. Né? Então, ninguém nunca vê a raiz, mas a raiz que dá o sustento do fruto. Filipenses 1,
se eu não me engano é o versículo 6 ou 7, fala: aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la, ou seja, ele é fiel para poder completar. Então, é maravilhoso ouvir tudo isso, né, escutar esse testemunho, né, isso é muito edificante. E é isso que eu falo sobre esse livro, né? Aqui nós temos o livro do CRI, pessoal, não é apenas para os líderes, né, mas eu impulsiono, pastor, todos os líderes a falar, né, para os membros que eles têm que adquirir esse livro, né? Porque assim, o livro ele nos traz instruções, ele nos traz direção, né? E aqui nós temos exemplos, né? Aqui nós vamos ouvir falar dos embaixadores, né? Que são aqueles homens que entenderam o propósito e foram compartilhar, né, em outras cidades, lá nos Estados Unidos. Nós vamos ver como começou todo o ministério do CRI, que justamente o pastor André Valadão estava em um evento chamado CRIO, né, e ali o Espírito Santo ministrou no coração dele o nome CRI, Cristão Empreendedores. Ele iniciou lá em Belo Horizonte, depois levou lá para os Estados Unidos, começou nos cafés, nas padarias, e hoje somos mais de 200 CRI espalhados pelo mundo, né, e edificando. Esse final de semana, aliás, esse final de semana nós tivemos a conferência aqui em São Paulo, teve a conferência lá em Belo Horizonte, e não para, né, e estamos aí fazendo a obra, pessoas estão sendo edificadas, conexões estão sendo realizadas, mesas com propósito, e Deus, eu tenho certeza de uma coisa, pastor, que Ele é o maior interessado no nosso propósito. Né? Então, porque Ele é fiel, Ele nos criou. Né? Mas bora lá para outra pergunta, pastor? Vamos lá, eu vou passar aqui dos frutos do Espírito, agora eu vou falar sobre outro tópico que tem aqui na página 32, que fala o seguinte: o caráter é forjado nas estações, não apenas nos palcos. E aí eu tenho uma pergunta aqui para o pastor. A pergunta é: qual estação difícil da sua vida mais contribuiu para moldar seu caráter como empreendedor? Olha, irmão, assim, eu vou responder da seguinte forma. Eu acho que não dá para você separar você como homem, né? Como um homem de Deus, né? E como empreendedor. Não dá para se separar as coisas, né? Então, assim, o que me forjou como homem, e basicamente isso, né? Isso veio a me forjar como empreendedor também. Foi, acho que a situação mais difícil que eu passei na minha vida, cara, foi quando, né, eu sou pai, hoje eu sou pai e sou avô, né? Eu sou um avô, eu creio com certeza, cara, que eu não sei se é o maior, mas entre os três, se tivesse um troféu de campeonato mundial de avô babão, eu estaria entre os três. Provavelmente seria o primeiro, tá? Mas eu devo estar entre os três, tá certo? Cara, meu neto é um presente do Senhor, tá com 2 aninhos, já louva a Deus, está na igreja ali, levanta a mão, aleluia, gosta de igreja. Cara, é um presente de Deus. Então, assim, eu sou pai de 2 filhos, né? Eu tenho a minha filha que me deu meu neto, na verdade são 3, né? Porque o meu genro é com um filho também, a Stephanie Wesley. Mas eu tive um filho, o Evanzinho, tinha o meu nome, Evans também, e ele foi recolhido pelo Senhor quando ele tinha 17 anos, né? Ele foi um cadeirante, né? Ele ficou na cadeira de rodas 10 anos. Ele tinha uma doença chamada distrofia muscular de Duchenne. É uma doença progressiva, né? Ela andou aí, essa doença andou aí em pauta de uns 2 anos para cá, de um remédio, né, que foi descoberto, que custa 17 milhões hoje, né? Até o STF acabou concedendo para algumas crianças, né? Enfim. E o meu filho, graças a Deus, ele quando ele tinha ele se converteu, desceu as águas, né? Foi quando nós nos convertemos também, há quase 20 anos atrás, e nesse mesmo ano que ele se converteu, conheceu o Senhor, Deus o recolheu, né? E assim, cara, nós perdemos um filho, né? Acho que é uma dor, talvez uma das piores dores que um pai pode passar, né? Naquele momento eu não tinha dinheiro
para enterrar o meu filho, não tinha dinheiro para enterrar o meu filho. Nós fomos despejados de casa 2 vezes, e quase que eu fui despejado pela 3ª vez. Eu já estava ali andando com o Senhor ali há um tempinho, né? E eu estava seguindo, obedecendo os princípios de Deus, nos dízimos e ofertas, estava seguindo a palavra do Senhor, estava no primeiro amor, e eu não conseguia entender porque aquele deserto não passava, né? E ali, hoje eu consigo entender, e tempos depois eu consigo entender, que Deus estava ali forjando o meu caráter, porque as coisas não mudam de fora para dentro, elas têm que mudar de dentro para fora. Para você ver a mudança externa, você primeiro tem que ter a mudança interna, né? Nunca vai haver uma mudança sólida externamente nos teus resultados, nas tuas coisas, nos teus empreendimentos, na tua profissão, se não houver primeiro uma mudança interna. E o forjar do caráter, cara, você ir para as mãos do oleiro, para ele te quebrar e te fazer um vaso novo, isso não é fácil e não é gostoso, cara. Isso é um processo doloroso. É um processo doloroso na grande maioria das vezes. E eu passei por isso, né? Então, essa fase, a fase mais difícil da minha vida, cara, onde naquele momento eu não conseguia visualizar que um dia Deus pudesse resgatar na minha vida a alegria e uma felicidade plena. Eu nunca esperaria, naquele momento eu não poderia entender. Talvez essa palavra possa ser para alguém que esteja nos escutando, vai nos escutar. Talvez você esteja vivendo hoje uma situação onde você fala, cara, eu nunca vou poder ser feliz, eu nunca vou poder alcançar a felicidade plena. Eu quero dizer que eu sou testemunho vivo, cara, que Deus forjou meu caráter e Deus restituiu 100 vezes mais na minha vida em todas as áreas. Ah, Deus trouxe o teu filho de volta? Não, mas eu sei que um dia eu vou encontrar com ele na glória do Senhor e ele me deu um neto que é a minha cara, é parecido com o meu filho, né? E já desde 2 anos, já é um tremendo menino de Deus. Então, assim, Deus consegue, cara, sempre nos surpreender, sempre ir além de muito mais daquilo que a gente possa pensar, sonhar ou imaginar, né? Nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam segundo o seu propósito, cara. Então, assim, essa palavra é rema, cara, na minha vida, entendeu? Então, assim, eu fui forjado, né? Talvez eu não profetizo para que ninguém passe por essa dor que nós passamos. Posso dizer para vocês, de boca cheia, que Deus sarou todas as feridas. Hoje fica só a marca de uma saudade, né? Mas nenhuma dor sobre esse fato, né? E isso nos ajudou, né? Cara, eu posso dizer que o meu poço não tinha fundo, entendeu? Eu não cheguei no fundo do poço porque o meu poço não tinha fundo, cara. Mas um dia, né, o Senhor Jesus, ele veio, nos deu as mãos para mim e para minha família e nos puxou, nos resgatou, né? E nos exaltou e nos colocou nos montes, né? A gente passa por lutas ainda todos os dias a gente passa, nós temos as lutas, temos todas as questões, mas, cara, Deus mudou totalmente as nossas vidas, sabe? Na vida financeira, na vida profissional, vida de empreendedor, na vida ministerial. Eu nunca pensei em ser um pastor, cara. Nunca pensei em ser, nem minha esposa, nós nunca fomos buscar palco, nada disso, mas um dia, há 12 anos atrás, recebemos palavras proféticas de pessoas diferentes, né? E profetizaram, e aí a palavra se cumpriu também. Enfim, cara, Deus é maravilhoso. Então, se você está passando por um processo, né? Não se assuste, não fique preocupado, não fique ansioso, porque quanto maior a pressão, mais puro vai ser o teu azeite, cara. Então, fique em paz, que Deus continua no controle de tudo na sua vida, em nome de Jesus. Amém, pastor. Pastor falando, né, a gente começa a imaginar que nunca passou por isso, por essa situação, né, até engole seco, né, como eu engoli aqui, mas o pastor liberou uma palavra que está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20. E o Senhor é aquele que dá muito mais além do que pensamos ou pedimos. Ou seja, Ele é um Deus de restituição, Ele é um Deus de restauração, Ele é um Deus de renovo, é um Deus de novas histórias, de novos momentos.
Claro que nada vai completar, né, o que se foi, mas nós temos a certeza que a alegria e o amor dele, que é ágape, ele nos condiciona ao propósito, né? E o propósito, dentro do primeiro amor que o pastor citou, o propósito, ele está sobre a sua vida, né? E isso contagia e mostra o quão, tudo que o pastor acabou de falar, né? O quão Deus, ele te fortaleceu e te fortalece a cada dia, né? Então eu tenho a certeza que tudo isso que foi liberado aqui agora, nesse momento, não foi por um acaso, porque Deus, eu entendo que ele não perde oportunidades de poder falar com seus filhos. Eu entendo que Deus, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Isso está escrito, isso é Bíblia, não é o Alexandre que está falando. Está lá em Isaías, que a palavra dele não volta para ele vazia, né? Então, tudo isso vai edificar sim, vai edificar alguém, né? E é no deserto, como aquele povo a caminho de Canaã, reclamando, murmurando, mas Deus cuidava deles, né? Crescia a sandália, crescia a roupa, Deus enviava o maná, né? Então, nós sabemos que Deus cuida, mesmo no deserto, né? Eu também já tive alguns desertos na vida, né? E sei do cuidado que Deus tem comigo, né? Eu já tive deserto, pastor, né? Me permita aqui também falar, não estamos fugindo aqui do tema, né? Mas eu tive deserto, talvez aqui seja, nós sabemos que aonde é o Espírito a liberdade, ok, pastor? Então, Amém. então nós estamos aí dentro de uma direção, né? Eu tive deserto nessa época do ano, nessa época de Natal, há anos atrás, né? A gente está passando uma grande dificuldade na minha empresa, dificuldade mesmo de estar pagando vale transporte por semana para funcionários, porque não tinha condições de pagar mensal. Eu já tinha falado, vou fechar a empresa porque eu não tenho mais condições. E naquele final de ano, eu lembro que eu havia pago o 13º de todo mundo, o salário estava tudo em dia, né? Mas eu não tinha, sabe quando você, a conta, eu vou dar um exemplo, a conta dá R$ 320,50 e você tem 321, sobra 50 centavos, foi mais ou menos isso. E eu me recordo que eu estava na laje de casa e não tinha nada em casa, só tinha arroz, e a minha esposa falou, vem almoçar. E eu falei, não tem nada. Ela falou, só tem arroz. Eu falei, não tem nenhum tomate para cortar, né, e misturar. Ela falou, não tem nada. E naquele momento eu olhei para o céu e eu clamei ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu não vou reclamar, mas o Senhor está vendo o que está acontecendo na minha casa. Olha para minha família, olha para minha casa, né? E ali eu fiquei em oração ali por uns 5, 10 minutos. Quando eu estou descendo da laje, sabe aqueles vizinhos que a gente conhece de bom dia, boa tarde, boa noite? Que você não tem convívio, só cumprimenta. Me atravessa a rua correndo. Falou assim para mim, corintiano, porque eu sempre tava com a camisa do Corinthians, né? E aí eu falei, oi, ele falou, eu fui para Bertioga ontem. Eu falei, tá, legal. Né? Eu falei, tá, o que tem a ver, né? Eu falei, legal. E ele com uma sacola na mão. Ele falou, eu fui pescar. Eu pesquei uns peixes e eu tô cortando esse peixe, limpando esse peixe em casa, você não sai da minha cabeça, né? Tá até doendo a minha cabeça e eu vim te trazer aqui 2 peixes. E eram 2 peixes enormes. E quando eu vi aquele peixe, eu comecei a chorar. Eu entrei na minha casa, eu até me emociono de falar isso, né? Eu entrei na minha casa, olhei para minha esposa, eu falei, Deus mandou o peixe, né? Deus mandou o nosso maná, né? Porque Deus cuida. Mas eu sabia que eu estava passando por um momento que Deus precisava me tratar, sabe? Né? Deus foi logo no início, né, da minha conversão, então eu sabia que eu precisava ser tratado, né? Então Deus, ele permitiu que tudo isso acontecesse, né? Mas ele cuidou e ele mandou o peixe, né? E momentos depois, horas depois, veio o comunicado, o que você estava esperando está na sua conta, mas não teve valor igual o peixe, né? Então, eu queria testemunhar. Amém. Que eu acredito que vai chegar na vida de alguém também isso, né? Glória a Deus. Pastor, vamos lá, o tempo está passando, né? Vou dar uma acelerada aqui agora. Nós vamos falar agora do caráter que se forma no convívio, ainda na página 32 do livro do CRI. E a minha pergunta é, na sua opinião, como o ambiente do CRI
pode ajudar empreendedores a desenvolver caráter de forma prática e relacional? Cara, acho que aí a gente usa, né, tá em Provérbios, né? Assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o seu amigo, né? Então, eu creio que essa convivência aí, cara, ela é uma convivência multiforme, né? Ela é muito eclética, porque a gente tem no CRI diversos níveis de empreendedores, aqueles que estão começando, aqueles que já têm anos de janela, aqueles que já passaram por certas dificuldades. Então, essa troca de experiências, ela ajuda muito, né, para as pessoas, né? A gente tem um ditado aí no mundo, né, que chega a ser até engraçado, mas a gente diz o seguinte: é mais barato aprender com o erro dos outros. Então, assim, essa troca de experiências, né, cara? Né? Então, essa troca de experiências, essa questão de, né, se a gente conseguir tirar o espírito de comparabilidade, a gente não pode ficar assim, pô, por que aquele cara está abençoado, a empresa dele está tão redondinha, a minha... Não, sem inveja, sem ciúme, sem nenhum tipo de sentimento, né, pequeno, mas se a pessoa tiver esse caráter aí, esse sentimento de falar assim, vamos compartilhar, eu vou doar, vou receber também, e ter a humildade acima de tudo, né, cara? O ambiente do CRI é muito bom, porque são pessoas que têm a mesma visão com relação a ter uma empresa e a vencer na vida profissional financeira com base em princípios, né, princípios da palavra, né, sempre nisso e compartilhando experiências, cara, que com certeza, um ambiente saudável e que vai acelerar, com certeza, acelerar o processo de crescimento de muita gente, em nome de Jesus. É isso mesmo, pastor, porque todo relacionamento ele vai revelar, né, virtudes e fragilidades. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos abrir espaço, né, para Deus agir. Eu estava conversando com um amigo esses dias, né, e eu estava falando justamente isso para ele, né, que Deus, ele nos condiciona, sabe, a andar sempre ali dentro dos princípios. E se nós fugirmos do princípio, nós estamos fugindo automaticamente da bênção, né? Amém. E ele tem muita coisa para a gente. E eu creio nisso, tem muito propósito. Pastor, nosso tempo está passando, eu vou dar uma acelerada aqui. Eu tinha mais 2 perguntas para fazer sobre outro tópico, onde fala Jesus, firmeza em toda a estação. É outro tópico do crime. Mas eu só vou te fazer uma pergunta, para a gente já ir para o encerramento. O que mais inspira você na firmeza de Jesus em meio às tempestades e acusações? Cara, o que a gente tem que trazer para as nossas vidas com o exemplo de Cristo é que ele nunca negociou a identidade dele, cara. Eu sou, né? Quando Pedro ali, quando ele perguntou para os discípulos quem ele, né? Quem dizem que eu sou, né? Uns dizem que é João Batista, Elias, e Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cara, essa identidade de Jesus ele nunca negociou, né? Desde das acusações, né? Quando ele curou nas sinagogas aos sábados, todo mundo acusando ele, mas ele nunca negou a identidade dele, cara. Então, assim, a minha palavra aí, nesse nosso finalzinho de live é, cara, não negocie quem você é, nunca negocie. Você é um filho de Deus, um filho amado do Senhor, que segue princípios, que se baseia num caráter cristão, onde Jesus é o caminho, a verdade e a vida, onde ele é a nossa base, onde ele é o nosso tudo, cara. Então, não se curve às tentações, às propostas, nunca negocie. Esse é o maior exemplo de Jesus para mim. Ele nunca negociou a sua identidade. É isso. Muito bem, pastor, muito bem, né? E é justamente isso, né? E é impressionante a gente observar como Jesus, ele nunca se deixou influenciar pelo ambiente. Quem é este que cura aos sábados, aliás, né? Quem é este? Quem é este? Quem é este ele não ouviu, né? Quem é este que se assenta na mesa dos pecadores? Quem é este? E Jesus ali, o maior psicólogo do mundo, ele responde ali com toda a sabedoria que ele tem, né? Ele só responde que ele veio para os mansos e humildes de coração. E ele ainda fala, né? Quando ele está sentado com os pecadores, que ele não veio para os são. Ou seja, os fariseus achavam que eram são, né? Mas ele veio para os doentes, né? E os doentes, né, a ser curados. Pastor, vamos para aquela pergunta para dar o encerramento aqui,
encerramento da nossa live. Vamos lá. Na página 33, nós temos a conclusão justamente desse tema, aonde inicia-se falando o seguinte: muitos dos empreendedores do CRI começaram inseguros, com traumas, com um histórico de tentativas frustrada. No entanto, com o passar do tempo, foram se tornando árvores firmes com raízes profundas e troncos resistentes. E a minha pergunta é: que conselho, é um conselho que eu vou te pedir, tá? Que conselho você daria a um empreendedor que ainda se sente semente, pequeno e frágil, sem enxergar o potencial da árvore que ele pode se tornar? Qual o conselho que o pastor deixa? Essa é aquela de encerramento, hein, pastor? O Espírito Santo coloca no meu coração agora, nesse momento, a palavra de Salmos, onde diz que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, né? Então, mesmo que você, né, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, não se assustem, né? Não se desanimem, não desistam com a questão da velocidade, né, de como as coisas estão acontecendo, ou dos problemas, né, os percalços no meio do caminho, porque isso faz parte, né, de um forjar de Deus, né, para as nossas vidas. Então, meus irmãos, eu já passei por tanta coisa, né, contei algumas coisas aqui, eu quero dizer para vocês, né, eu estou já um pouco mais de experiência aí, né, logo mais chegando nos 60 anos aí, no começo do ano que vem. Então, cara, já passei por muita coisa, né? E posso dizer para vocês, cara, nunca, né? Nunca minimizem a importância dos pequenos começos e das pequenas conquistas. Celebrem as pequenas conquistas, né? Não se desanimem diante das frustrações, dos problemas, e entendam que Deus está no controle de tudo sempre, tá? Sempre, né? Aqueles que com lágrimas semeiam, com alegria colherão, não tenham dúvida disso. Continuem semeando aí com fé, né? Mesmo que com lágrimas, continuem tendo fé, nunca esmoreçam, nunca percam a fé e a esperança, mas para cima, né? E que com certeza já deu certo, porque se Deus disse é porque já existe, meu irmão. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, pastor. Muito bem, muito prudente, né, no que o pastor acabou de falar, e é isso mesmo, né? E eu tenho certeza, eu quero declarar aqui sobre a vida também de empreendedores que estão vendo ou vão ouvir essa live depois, né? Que será revelado sobre a tua vida o seu propósito, mas será revelado por Deus, não por homens. Amém. E pode se preparar que há novas conexões, ecossistemas, né? E que Deus vai te colocar no lugar certo. Talvez você possa estar sendo moldado agora. E tá tudo bem, né? Porque o vaso, para poder receber azeite, ele é moldado. E quando ele é moldado, é tirado as impurezas, né? Porque senão o vaso não permanece de pé. Tá? Então Deus, ele está preparando você, empreendedor, que está nos acompanhando, para um novo tempo, para uma nova história, né? E vamos ficando por aqui, pastor. Vamos ficando por aqui. Eu quero fazer aqui alguns agradecimentos e depois eu passo a palavra para o pastor, tudo bem? Amém. Vamos lá, né? Eu quero agradecer aqui a cada um, né, que faz parte desse Ministério do CRI. Quero agradecer aqui aos nossos pastores, pastor Andréia, pastor Wagner, né? Agradeço também aqui ao nosso líder, Pablo Lopes, que antes de iniciar essa live, né, eu pedi a opinião dele, ele super validou. Agradeço também ao pastor Silvano, né? Agradeço ao pastor Evans, né, que se dispôs a poder estar conosco. Tá? E na semana que vem, no dia 15/12, eu estarei com o Pablo Lopes, né, nessa live. Quero agradecer também a toda a mídia da Lagoinha Mogi, ao Alexandre, a Mônica, né, que estão nos apoiando, nos ajudando. Tá? Agradeço a todos. E hoje, nós estamos ficando por aqui, eu já vou passar para o pastor Evans, né, mas nós entendemos isso, que o verdadeiro sucesso não está no que construímos com as mãos, mas com o que permitimos que Deus vem construir dentro de nós. Então, entenda isso, empreendedor, o caráter, ele é uma obra silenciosa que, sustentada por Deus, você vai longe.
Então, siga o propósito, siga o agir de Deus, escute a voz do Senhor, entre no secreto e receba tudo que Deus tem para a sua vida. Amém? Passo para o pastor Evas fazer o encerramento, pastor. Amém. Não podemos encerrar, né? Encerrar sem orar, né, meu irmão? Porque nossas guerras nós não ganhamos de pé, ganhamos de joelhos. As nossas batalhas nós lutamos de joelhos. Amém, queridos? Então vamos orar para encerrar? Sim, amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, Pai, de poder ser usado como instrumento nas tuas mãos, Senhor. Que, Pai, que vidas sejam alcançadas, Pai. Eu declaro e profetizo sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que ainda esse ano, nesse final de ano, milagres na vida financeira, milagres nas empresas, milagres nos resultados virão, Senhor. O Senhor conhece o clamor do teu povo, o coração de cada um, Pai. Eu creio, Senhor, que a tua provisão, Senhor, que se encerra agora o ano da provisão, Pai, ainda chegará nos lares de muitas pessoas, Pai. Que muitos milagres, Pai, milagres sobrenaturais irão acontecer na vida dos meus irmãos, Senhor, e que darão um grande testemunho, Senhor, de coisas maravilhosas que o Senhor irá fazer. E 2025, nós te agradecemos por esse ano maravilhoso, mas 2026, Pai, será um ano extraordinário, será o melhor ano das nossas vidas. Eu quero pedir isso para a vida de muitos irmãos que estão nos assistindo agora, para a honra e glória do teu nome, Pai. Que a tua paz, o teu amor, Pai, que a tua presença, Pai, esteja sempre conosco, que nunca se aparte de nós. No santo nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glórias ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, pastor. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E semana que vem, dia 15/12, eu, Alexandre Santos e Pablo Lopes estaremos aqui trazendo o DNA do CRI. Pastor, aquele abraço. Obrigado pela parceria. Obrigado você, meu irmão, por ter aceitado participar. Deus abençoe. Alegria. Amém. Deus abençoe. Até mais, pessoal.